Olá pessoas, como vão? Ed Lynch na área. Hoje veremos como funcionam as permissões no Linux. O vídeo será dividido em 3 partes. Na primeira parte, entenderemos como funcionam as permissões no Linux, o que elas são e como elas se aplicam de forma diferente em arquivos e diretórios. Além disso, entenderemos como listar elas com o comando ls-l, assim como interpretar a sua saída. Na segunda parte, entenderemos o funcionamento do comando chmod, ou change mode, que nos permite alterar essas permissões. Esse comando aceita duas sintaxes distintas para realizar essa mudança: a notação simbólica e a notação numérica. Na terceira parte, entenderemos como funciona o comando chaun, change anywhere, que nos permite alterar tanto o usuário quanto o grupo proprietários do arquivo. Bom, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Se não gostou, deixe um dislike e um feedback respeitoso explicando o motivo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. As permissões no Linux existem para restringir o acesso dos usuários a determinados arquivos, especialmente devido ao fato de que existem arquivos sensíveis no sistema, que são essenciais para o uso deste, e não devem ser alterados erroneamente. Mas, mais importante que isso, o sistema de permissão do Linux é baseado, se não idêntico, ao do Unix, que era um sistema operacional extremamente popular nos anos 80, onde sistemas multiusuário dominavam. As pessoas se conectavam a um único sistema central a partir de vários terminais espalhados pelo estabelecimento para fazer o seu trabalho. Nesse contexto, era importante saber a pessoa ou as pessoas que estavam por trás dos arquivos. Cada terminal dava a sensação de ser um computador pessoal para o usuário, mesmo sendo um único sistema compartilhado entre todos no final. Enfim, deixando a história de lado, podemos ver as permissões de todos os arquivos num determinado diretório com o comando ls-l. As permissões são listadas num grupo de 10 caracteres no começo de cada linha. O primeiro caractere indica o tipo do arquivo listado. Os valores mais comuns para este caractere são D para diretórios e traço para arquivos. Às vezes você também pode encontrar um L para links simbólicos. Existem 3 tipos de permissões: leitura, escrita e execução, para 3 tipos de usuário: dono, grupo e outros, resultando nos outros 9 caracteres. Se um dos caracteres for um traço, significa que aquela permissão não foi concedida para aquele tipo de usuário. Por exemplo, a string de permissão "-rwx, r-x, r-" se refere a um arquivo, onde o dono tem permissão de leitura, escrita e execução. Os membros do grupo têm permissão de leitura e execução e os demais usuários apenas permissão de leitura. Logo após a string de permissão, temos o proprietário do arquivo e o grupo a qual ele pertence. Eles serão mais importantes adiante quando falarmos do chaun. Sobre a forma que as permissões se aplicam a diferentes arquivos e diretórios, a permissão de leitura em arquivos permite ler seu conteúdo com comandos como cat. Em diretórios, ela permite que o conteúdo do diretório possa ser listado com o comando ls. Para a permissão de escrita, ela se refere a qualquer alteração em arquivos ou diretórios. No caso de diretórios, o conteúdo de um diretório não pode ser alterado sem a permissão de escrita daquele diretório. Para a permissão de execução, em arquivos ela permite que um arquivo seja executado como um script, ou programa se preferir, direto da linha de comando. Em diretórios, a ausência dessa permissão impede que você entre no diretório, ou em qualquer um dos seus subdiretórios com o comando cd. Por ora, essa explicação deve bastar. Agora veremos como alterar as permissões no Linux com o comando chmod. A sua estrutura é chmod, opções, notação, arquivo ou diretório. Desse jeito. A notação simbólica é dividida em 3 partes: tipo de usuário, operador e tipo de permissão. Os valores para tipos de usuários possíveis são U, G e O, respectivamente, dono, grupo e outros. Os operadores possíveis são mais e menos. Os valores para o tipo de permissão a ser alterado são R, W, X, para, respectivamente, leitura, escrita e execução. O comando chmod U mais X teste.txt adiciona a permissão de execução para o dono do arquivo teste.txt. Aqui. Se o tipo do usuário for omitido, chmod mais x teste.txt, as mudanças serão aplicadas a todos os tipos de usuário. Se quisermos especificar várias mudanças de permissão, podemos separar cada uma com vírgula. Neste exemplo mais complexo, estamos adicionando permissão de escrita, leitura e execução para o dono do arquivo, permissão de leitura e execução para os membros do grupo e removendo a permissão de leitura para os demais. Neste caso, a permissão de escrita já estava no arquivo antes da mudança, assim como a permissão de execução para os demais. Então, elas permanecem inalteradas.
algo que não se mostrará equivalente quando utilizarmos a notação numérica. Agora, sobre a notação numérica, ela pode ser mais difícil de se entender no começo, porém, permite especificar permissões de um jeito muito mais rápido e eficiente com apenas 3 números. Um detalhe importante é que o uso dessa notação realmente altera as permissões atuais, sobrescrevendo elas. Aqui, não adicionamos ou removemos permissões, devemos especificar os 3 números para utilizar essa notação. Cada caractere da string de permissão pode ser representado como um bit binário, 0 ou 1, concedido ou não concedido. Existem 3 tipos de permissão para 3 tipos de usuário. Logo, são 3 bits para cada tipo de usuário. O maior número que pode ser representado com 3 bits é o 8, 2 elevado à terceira. Mas, ao considerarmos o 0, temos os números de 0 a 7, onde 0 se refere a nenhuma permissão e 7 a permissão total. Logo, podemos especificar as permissões com 3 números, onde 4 se refere à permissão de leitura, 2 se refere à permissão de escrita e 1 se refere à permissão de execução. Ao somarmos esses números, temos as alterações desejadas. Por exemplo, 4 mais 2 igual a 6, que corresponde às permissões de leitura e escrita. Leitura e escrita para todos os usuários, tendo em vista que eu repeti o 6 3 vezes. O primeiro número corresponde às permissões para o dono, o segundo número corresponde às permissões para os membros do grupo, e o terceiro número corresponde à permissão para os demais. Veja um exemplo comum. Aqui concedemos permissão total ao dono, permissão de leitura e execução para os membros do grupo e permissão de leitura para os demais, 754. Agora, falaremos sobre as opções mais importantes para este comando. Você pode descobrir sobre mais delas com o comando man chmod. Aqui você obterá um tutorial completo sobre o comando. A opção "-r" maiúsculo nos permite aplicar as mudanças de permissão recursivamente a tudo contido dentro de um diretório, arquivos, subpastas e arquivos das subpastas. É um comando irreversível que pode ser destrutivo se usado de forma incorreta. Utilize com cautela. A opção "-reference" igual ao nome de um arquivo nos permite copiar as permissões de um arquivo para outro, as usando como referência. A opção "-v" oferece um modo verboso, exibindo uma mensagem para cada arquivo alterado. Essas opções também são compartilhadas pelo comando chown. Não repetiremos essa explicação quando falarmos dele. Neste momento do vídeo, falaremos sobre o comando chown, ou changeOwner, que nos permite alterar o dono e o grupo de um arquivo, que, como dito anteriormente, são listados logo após a string de permissão. Ser dono de um arquivo lhe permite alterar as permissões dele livremente com o comando chmod. Porém, o único que pode mudar a propriedade dos arquivos com o chown é o usuário root. Além disso, o chown também permite alterar o grupo dono do arquivo. Este é o uso mais básico deste comando, onde eu alterei o dono do arquivo para o usuário root. Para alterar o grupo do arquivo, usamos 2 pontos antes do nome do grupo. Neste caso, esse grupo é usado por servidores como o Apache. Para alterar ambos, podemos utilizar o nome do usuário e o nome do grupo separado por 2 pontos. Logicamente, as permissões de grupo e de dono só se aplicam caso você seja o dono ou membro do grupo proprietário do arquivo. Via de regra, o ideal é executar ambos os comandos como root, dado que permissões são mudanças sensíveis de qualquer maneira. Bom, por hoje isso é tudo. Logo mais postarei um vídeo sobre gerenciamento de usuários no Linux, como criar, modificar e deletar usuários no sistema do Pinguim, que será complementar a este vídeo. Nos veremos por lá. Deixe seu like e se inscreva no canal caso tenha gostado do vídeo. Se não gostou, deixe um dislike e um feedback respeitoso explicando o motivo.